sinal que o meu paciente, um senhor de 45 anos, pai de uma enfermeira que trabalha no hospital próximo à nossa clínica, e ele veio consultar devido à visão dupla. Doutor, eu estou vendo 2. Vou pegar um copo com água, eu estou vendo 2 copos com água. Doutor, eu vou almoçar, vou comer alguma coisa, eu estou vendo 2 colheres. Essa queixa de visão dupla, a pessoa vem consultar por isso. E aí a gente tem que pensar o quê? Que pode ser o diabetes. Exatamente. O diabetes pode causar a visão dupla. Pode causar o estrabismo, né? Que é o olho torto. E aí a pergunta que não quer calar. Como é que isso acontece? É importante que a gente tenha esse conhecimento, entenda como isso tudo funciona. Mas a princípio, foi que assim, para qualquer desafio que você tem na vida, o que é interessante não é o que a vida fez com você, né? Mas o que você fez do que a vida fez com você. Deu para entender? Então, o que é mais interessante não é o problema que aconteceu na sua vida, mas o que você fez desse problema que aconteceu na sua vida. Então, se você encara um problema como um problema, vai ser furada, não vai dar certo. Se você encara com seriedade, com positividade e sabendo que você enfrentando esse problema, você vai conseguir sair mais forte e vai conseguir, além disso, superar esse problema, ainda vai conseguir ajudar outras pessoas. Hoje eu me realizo ajudando outras pessoas. Hoje, a coisa que mais me satisfaz não é eu chegar no consultório, trabalhar, fazer cirurgia e tudo mais. É importante, mas eu compartilhar o conhecimento. Isso é fundamental. Eu passo muito tempo no consultório conversando com as pessoas. Quem já teve a oportunidade de vir conversar comigo, consultar comigo, conversar, percebe isso. Então, eu tenho certeza que nesse momento da conversa é o momento mais importante. É o momento que eu consigo ter o máximo de resultado possível. Por isso que foi um paciente que hoje mesmo eu atendi e esse paciente não sabia, ele tem em torno de 40 anos. E ele não sabia que tinha diabetes. E olha só, foi fazer uma consulta de óculos, agora no mês de outubro, novembro, e aí prescreveram um óculos para ele, um colega oftalmologista. E vinha tudo bem, tudo mais, e de repente no mês de dezembro ele notou que não está conseguindo se adaptar e está vendo duplo, está vendo 2 copos, 2 colheres, vendo de modo embaçado. E aí, que coisa é essa? E descobriu, fez um exame de rotina e descobriu que tinha diabetes, 500 e pouco de glicemia. Ou seja, a doença, diabetes, se manifesta no primeiro momento de diversas formas. Ela pode abrir o quadro, como é o padrão normal, que é aumentando a vontade de fazer xixi, aumentando a fome, perdendo peso. Esse é o clássico do diabetes se manifestar. Mas também ela pode aparecer, inicialmente, já com o quê? Com a visão dupla. Ela pode aparecer como? Com a visão embaçada. Então, o quadro visual é importantíssimo para quem tem diabetes. Então, diabetes pode sim começar já pela visão. Ela pode já começar atingindo os olhos diretamente antes de dar qualquer sinal no seu corpo. Então, nós temos que ficar atentos, chamar atenção para isso todos os dias. Se uma pessoa que tiver que me ouvir vai ser suficiente, eu vou estar muito feliz. Porque a nossa mensagem que chega a uma pessoa, chega a uma família, chega a uma grande quantidade de pessoas que têm esperança de ter uma visão melhor. Então, esse caso me surpreendeu bastante. Eu gravei um áudio e eu pude compartilhar com 1.500 pacientes que eu tenho. Importante que vocês entendam isso. Bom, então para que agora você entenda como que isso acontece, é preciso que a gente entenda que o diabetes é como se fosse uma tubulação. Então o nosso organismo como um todo, ele funciona como uma tubulação. Isso eu até falo no meu livro, que eu disponibilizei para alguns de vocês, o link para baixar. Então é como se o nosso organismo como um todo, nossa cabeça, nossos braços, nosso tronco, pernas e membros inferiores e superiores, funcionasse como uma tubulação de uma casa. E dentro dessa tubulação existem artérias e veias que conduzem o nosso sangue. E esse nosso sangue é conduzido, e quando há um excesso de açúcar dentro desse sangue, que é a glicose no diabetes, acaba que essa glicose vai acumulando nas artérias e vai grudando na parede do cano, como se fosse uma espécie de limo. E esse limo vai acumulando nas artérias e vai corroendo por dentro essas artérias. Isso é comprovado, isso é fato, assim que acontece ao longo da vida. E quando atinge nossa visão, exatamente causando o estrabismo, o que acontece é que esses vasos que
que chegam para levar oxigênio para os músculos de fora dos olhos, nós temos uma musculatura que faz nosso olho mexer para um lado, mexer para o outro, mexer para cima, mexer para baixo. Então nós temos músculos que fazem essa mobilização, essa motilidade ocular. E aí esses músculos recebem oxigênio por essa tubulação, por esses vasos. Acontece que esses vasos, de tanto açúcar que tem ali acumulado, de tanto tempo acumulado, acaba que eles entopem. Vocês entenderam? É como se a tubulação específica dos músculos que mexem os olhos entupisse. E ao entupir essa musculatura, parte desse músculo passa a não funcionar tão bem. Então, com isso, você quer virar um olho para um lado direito aqui, ó, você quer virar, esse olho vai, esse aqui não vai mais. Porque essa musculatura daqui, ela está deficiente. Quando você faz o movimento inverso, acontece a mesma coisa. Ou seja, esse defeito na mobilização dos olhos ocorre em pessoas que têm diabetes. E aí gera uma visão dupla. Porque pensa, quando você olha para um lado, esse olho aqui vai e esse aqui não vai. Ou seja, esse fica olhando uma coisa e esse fica olhando outra. Fica com uma visão dupla. Então, se você pode nem ter diabetes, mas se você tem uma visão dupla e se você tem suspeita de que possa ter diabetes, ela pode ser a principal causa de visão dupla em pessoas adultas, em que estão super bem e que, de repente, você percebe que está vendo dois copos, duas colheres, está vendo dois carros, está vendo duas motos, está vendo duas coisas, e isso é importante. Então, você deve fazer, naquele momento, um exame de glicemia, tentar detectar o diabetes. E foi isso que aconteceu com o meu paciente. Ele fez esse exame de detecção e deu 580 de glicemia. Ou seja, ele descobriu naquele momento que ele tinha diabetes, por um sinal de visão dupla, tá? Então, isso acontece. Aconteceu com o meu paciente do interior daqui perto, aconteceu hoje com o meu paciente também. Então, acontece, e a gente às vezes não atribui isso por falta de conhecimento. Mas agora, você já sabe que qualquer tipo de embaçamento na visão, uma visão dupla, ou o olho que ficou mais torto, para um lado ou para o outro, ele pode ser causado pelo diabetes. E sabe ainda mais, sabe como, por que isso aconteceu. E isso é muito interessante, isso é muito importante que seja lembrado, que seja esse conhecimento sedimentado. Ah, doutor, então o diabetes ele pode então atingir qualquer órgão do nosso sistema, do nosso organismo? Sim, ele pode acontecer qualquer problema de alteração.